Olá, boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui nossa primeira videoaula para o curso de Matemática Básica 1 Extensionista da Licenciatura em Matemática EAD do campus Zona Leste. Bom, vamos trabalhar hoje o que? Noção intuitiva de função, nada mais do que isso, tá certo? É importante que essa ideia fique bem fixa em nossa mentezinha. Vamos lá. Já vou começar aqui com um probleminha, tá certo? Para que vocês entendam o que é que vem a ser função. Função nada mais é do que uma relação de dependência entre duas grandezas. Mas como é que isso se comporta? Bom, vamos lá. Situação 1. João vai escolher um plano de saúde entre duas opções, A e B. Veja as condições dos planos. Plano A cobra um valor fixo mensal de R$ 140 e R$ 20 por consulta num certo período. Plano B cobra um valor fixo mensal de R$ 110 e R$ 25 por consulta num certo período. Dependendo da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual o plano mais econômico para ele em cada situação? Não vamos aqui hoje resolver esse probleminha, certo? Pelo menos não nessa videoaula. Porque a ideia aqui é que você observe o que está aí de vermelho em destaque. Observe que o gasto que ele vai ter com o plano de saúde, olha só, o gasto que ele vai ter com o plano de saúde é dado em função do número de consultas dentro do período pré-estabelecido. Ou seja, já percebam que existe uma relação aqui entre o custo que ele vai ter com o plano de saúde em detrimento do número de consultas que ele vai ter em um período estabelecido. Então, essa relação de dependência é o que vamos denominar mais na frente o que que é exatamente uma função, tá certo? Essa relação de dependência. Bom, vejamos aqui uma outra situação bem interessante. Às vezes, a polícia usa a evidência de pegada para estimar a altura de um suspeito e a altura é incluída em uma descrição que se torna parte dos procurados. Por volta de 1877, o antropólogo Paul Topinardi coletou medidas de pé e altura e as usou para desenvolver a seguinte regra: estime a altura de uma pessoa dividindo o comprimento de seu pé por 0,15. Um cálculo equivalente é estimar-se a altura multiplicando-se o comprimento do pé por 6,67. Tente isso você mesmo. Meça o comprimento do seu pé e então divida-o por 0,15 ou multiplique-o por 6,67. Para obter essa altura estimada, o resultado é razoavelmente preciso. Ou seja, mais uma relação de dependência aqui. Quem quiser praticar em casa, com os colegas ou experimentar, tá certo? É uma atividade interessante. Mas vejam que existe uma relação também, claro que aqui não vai ser preciso, tá certo? Do tamanho do pé com a altura do indivíduo. E isso ajuda o quê? A polícia a descobrir ou descrever suspeitos. Uma outra situação é essa aqui, ó. Na cidade do Recife, de acordo com valores em vigor desde 1º de janeiro de 2015, um motorista de táxi ele cobra R$ 4,32 de bandeirada comum, mais R$ 2,10 por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorreu 22 quilômetros. Mais uma vez, não vamos calcular isso aqui. Eu quero só que vocês percebam a relação de dependência. O valor que eu pago em um táxi depende o quê? Da distância que eu vou percorrer. O que acontece muito hoje também é com o Uber, tá certo? Existe uma relação de custo, claro que tem outras variáveis, tá certo? Diferentes de só distância, com relação a Uber ou carros, aplicativos de modo geral. Mas táxi tem essa relação. E assim, vamos começar aqui a nossa noção de função por meio de conjuntos. Olha só aqui, pessoal.
Essa vai ser a primeira definição para a gente poder depois ir apurando isso aí, para a gente chegar a uma definição mais precisa de função. A noção de função por meio de conjuntos. Observe os conjuntos A e B relacionados da seguinte forma. Em A estão os números inteiros e em B outros. Devemos associar cada elemento de A ao seu triplo em B. Então, nesse caso, eu tenho aqui menos 2 ligando-se a menos 6, menos 1 a menos 3, 0 a 0, 1 a 3, 2 a 6. Note que, olha só, isso aqui é muito importante, tá certo? Notar aqui essa observaçãozinha. Todos os elementos de A têm correspondente em B, certo? Isso é uma condição para que venha a ser função, como vamos ver já. A cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Nesse caso, temos uma função de A em B, expressa pela fórmula y igual a 3x, uma relação de dependência de elementos de A, x, e elementos de B, y. Vamos aprimorar um pouco mais essa definição? Olha só, no caso aqui, temos uma situação interessante. Dados o conjunto A com 0 e 4 e B igual a 2, 3 e 5. Relacionamos A e B da seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que o elemento de B. Então, cada elemento de A vai se associar a um elemento maior do que ele em B. Então, no caso, o 0 vai se associar com 2, com 3 e com 5. E o 4 vai se relacionar com o 5, porque é o único número maior do que ele. Nesse caso, não temos uma função de A em B, pois o elemento 0 de A corresponde em 3 elementos de B, e não apenas um único elemento de B, como é necessário para que tenha-se uma função. Então, nesse caso, não é uma função. E é o que, professor? É apenas uma relação, que não é classificada como função. Vamos ver aqui uma outra situação. Então, percebam que, para ser função, não pode ter elementos no conjunto A associados a mais de um em B. Uma outra situação é essa aqui. Dados A igual a menos 4, menos 2, 0, 2 e 4, B igual a 0, 2, 4, 6 e 8, associamos os elementos de A aos elementos de igual valor em B. Então, 0 com 0, 2 com 2, 4 com 4. Aqui também não vai ser função. Mas qual é o motivo? Porque sobrou 6 e 8 aqui? Não. Isso aí não é motivo para não ser função. O motivo aqui de não ser uma função é o fato de eu não ter todos os elementos de A associados a alguém em B. No caso aqui, o menos 4 e menos 2 não tem com quem se relacionar. Por isso que nesse caso também não é uma função. Tá certo? Então, olha só. 2 casos para não ser função. Primeiro, não pode ter elemento de A associado a mais de um elemento em B. E não pode ter elemento de A sem estar associado a ninguém no conjunto B. E aí, definição e anotação. Olha só, pessoal. Dados dois conjuntos não vazios, vamos agora melhorar a nossa definição. A e B, uma função de A em B é uma relação que indica como associar cada elemento x do conjunto A um único elemento y do conjunto B. Essa definição, pessoal, vou mostrar a vocês ainda muitas vezes, certo? Vou falar para vocês até abusar, certo? Porque é uma coisa que não pode sair da cabecinha de vocês. Então, vamos usar aí essa notação. Cada elemento de A vai estar associado a um único elemento de B. E vejamos já por que eu vou chamar aqui f de x. Então, aqui é uma função que está associando elementos de A um único elemento em B. Esse linguajar ele vai aparecer muitas vezes. Olha só, a cada elemento x de A corresponde a um único elemento f de x de B, levado pela função. A função aí, nesse caso, vai ser o quê? É uma lei. Ela é quem vai determinar quem deve ser associado por quem. E aí, pessoal,
Diante dessa definição de função, vamos conhecer um pouco o que vem a ser domínio, contradomínio e a imagem de uma função. Olha só, o diagrama de flecha a seguir representa uma função que associa elementos de A em B. Vamos determinar aqui, ó. O 2 está se relacionando com 4, o 3 com 6 e o 5 com 10. Bom, o que vem a ser o domínio dessa função? Bom, antes disso, qual é a lei que está regendo essa função? Perceba que cada elemento de A está se associando ao seu dobro lá em B. Então, cada elemento de A vai ter a sua imagem que vai ser o seu dobro em B. O 2 com 4, 3 com 6 e o 5 com 10. Bom, mas o que vem a ser domínio? Vejamos aqui, ó. O domínio da função vai ser o quê? Vai ser o conjunto de onde vão partir as setinhas. No caso aqui, o 2, o 3 e o 5. Ou, o domínio da função é o conjunto A, certo? E o contradomínio vai ser o quê? O conjunto que recebe as setinhas 0, 2, 4, 6, 8 e 10, ou, contradomínio da função, o conjunto B. Só que ainda falta definir o quê? A imagem. O que vem a ser o conjunto imagem? O conjunto imagem é o conjunto formado apenas pelos elementos que estão recebendo uma setinha. No caso aqui, ó, que é a imagem de alguém. No caso aqui, o 4 e o 6 e também o 10, certo? Bom, o 4 e o 6 e o 10. Esse aí que vai ser o conjunto imagem. 4, 6 e 10. Bom, e também tem imagem de elementos específicos. No caso, quem é que vai ser a imagem de 3, que é representado por f de 3? A imagem de 3 é o número 6, porque o 3 está se relacionando ao número 6. Quem é que vai ser a imagem de 5? A imagem de 5 vai ser o número 10. É importante ter esse conhecimento aí, inclusive para resolver algumas questõezinhas da lista que eu coloquei para vocês. A imagem de 5 vai ser o quê? Vai ser o 10. E quem é que vai ser o x? Sabendo que que f de x vai ter a imagem 4. Quem é que vai ser o x que está se relacionando com 4? Essa é a pergunta. Está aqui o 4. Quem está se relacionando com 4 é o número 2. E para finalizar, vamos exercitar. Próximo vídeo vai ser resolvendo algumas questões. Até mais, pessoal!